aí, meus queridos e queridas, me digam o que vocês acharam desse final tão sensacional de Bon Appétit, Vossa Majestade. Que dorama maravilhoso. E se você ainda não assistiu esses 2 últimos episódios, eu vou te contar um pouquinho do que teve e do que eu gostei muito nesse dorama. Então, não sai daí, não deixe de se inscrever, deixa teu like, ativa teu sininho e, por favor, assista esse vídeo até o final. Assim você vai saber as minhas ideias, vai poder me dizer as suas e também vai estar mostrando ao YouTube que essa nossa amizade é muito mais forte do que o algoritmo pode imaginar. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Doramas e Surtos. Eu me chamo Keldma. Aqui a gente surta com os dramas que já passaram, os dramas que ainda virão e aqueles dramas maravilhosos que estão em andamento. E hoje eu trago pra vocês um pouquinho do gostinho saboroso do final de Bon Appétit, que vai ficar no paladar por um tempinho, porque, minha gente, que drama gostoso. E não foi só pelas comidas maravilhosas que me deixavam cheia de fome, com vontade de dobrar a esquina e comprar o mesmo prato, como também pelo desenvolvimento do nosso rei tirano, que no final não se transformou num tirano. A nossa chefe renomada, que mostrou que uma mulher pode sim mandar na cozinha, pode ser muito bem sucedida. Também mostrou que o mal sempre cai, claro, que dependendo de todas as situações que estão envolvidas, o bem sempre vai ressurgir, principalmente quando se trata de conspiração, mentiras, segredos, entre outras coisas que só fazem mal, não só para si, como também para outras pessoas. E uma coisa que a gente viu grandiosamente nesse dorama foi a questão da confiança, a questão de saber trabalhar em equipe e o quanto é importante saber trabalhar em equipe. E principalmente esse amor que surgiu através dos pratos, onde nós tínhamos uma chefe muito, muito inteligente e que sabia inovar os seus pratos. E nós tínhamos um rei que sabia degustar como ninguém. Aquelas caras e bocas que ele fazia me deixavam com mais fome do que a própria comida. Então digo uma coisa a vocês, vale muito a pena vocês assistirem esse dorama, até porque é um dorama de apenas 12 episódios ali de mais ou menos 1 hora e vai te conquistar completamente. A gente tem toda aquela estrutura de um dorama que traz um misto entre a verdade e a ficção. A gente sabe que essa é a história originária de um rei realmente tirano que aconteceu lá na dinastia Joseon. Claro que foi feita uma adaptação e muitas coisas foram modificadas, mas a gente já parte aí de uma história que traz fatos reais, então para mim isso já foi extremamente interessante. E quando a gente vê o desenvolvimento em relação aos personagens e o que a ficção trouxe, também foi algo maravilhoso. Achei muito esplendoroso essa questão dela conseguir viajar no tempo e ver que ela era, na verdade, o amor que há muito tempo ele procurava. Até porque ela encontrou o livro, né? Então a gente vê que quando ela encontrou o livro, vamos dizer assim, que ela encontrou, e ela leu aquelas palavras, ela foi para um tempo e para um homem que amava ela, mas que não sabia que amava ela. Ele descobriu que amava ela à medida que ele foi provando os pratos, foi fazendo toda a situação de convivência, de coisas, de intrigas que eles vivenciaram. E aí, só no final do dorama, ela percebeu que ele era o homem ao qual tinha escrito aquele livro que ela estava procurando e que aquelas palavras que ele tinha escrito no fim, na verdade, eram para ela. E agora? E agora que aconteceu tudo isso, em algum momento ele ia ter que voltar para a sua era, para o seu tempo, e conseguir viver novas coisas. E quando ela voltou, aquele frio de saudade por não tê-lo perto dela e sem saber se seria possível que isso acontecesse. Mas ele fez 2 promessas a ela. A primeira promessa, que se ela casasse com ele, ele faria um prato delicioso para ela, todo café. E a segunda promessa era que se ela não conseguisse encontrá-lo, ele encontraria ela. E foi o que aconteceu, gente. Não vou dar tanto spoiler para vocês ficarem um pouquinho curiosos, mas o final foi muito gostoso, diferente do que eu imaginava. Eu sabia que poderia ter sim um final feliz, mas não imaginava que fosse tão gostoso, tão harmonioso, tão fofinho do jeito que foi. Então tenho certeza que vocês vão gostar, porque esse é um dorama que ele traz uma carga cultural gigantesca, não só em relação à dinastia Joseon, como também a questão culinária da época, a questão culinária da atualidade, as disparidades que a gente tem aí entre os 2 tempos e o quanto as coisas mudaram em relação à superioridade, à liderança, aos temperos. Muita coisa mudou, mas a gente consegue ver que a raiz de tudo já vem lá de muito tempo e que isso foi se perpassando e se modificando à medida que era necessário que isso modificasse. E se eu estou apaixonada pelos pratos? Com certeza eu gostaria de poder provar todos eles. É uma pena que isso não será possível. E eu espero que você
você, assim como eu também tenha ficado com muita água na boca de comer esses pratos. E se você ainda não assistiu, não perde tempo, vem passar fome, porque vale a pena assistir cada episódio desse dorama. E se você ficou comigo até aqui, eu agradeço por você estar comigo. Lembrando que toda segunda-feira eu faço live às 9 horas da noite. Então você está convidado para vir papear, conversar, falar sobre os dramas em andamentos que já passaram, os que ainda vão vir, e falar um pouco sobre a vida, um pouco sobre nós e aprender um pouco mais sobre esse mundo asiático que nós temos. Eu gostei muito de estar com você. Um beijo grande e não esquece de se inscrever, de deixar o teu like, ativar o teu sininho e colocar aquele comentário maravilhoso que só você sabe fazer. Então fica bem e até o próximo vídeo.